Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegou aqui a grande noite. Olá, mestre. Salve, boa noite, tudo certo? Tudo na paz? Tudo jóia aí com o senhor? Muito bem, aqui tudo certo, graças a Deus. Vamos Que lá. bom. Faz quase um ano e meio que a gente se encontrou a última vez pessoalmente, né? Sim, pessoalmente sim. Lá, foi lá em Minas Gerais, né? No evento em Sete E Lagoas. Sete Lagoas, isso, estivemos lá no centro Nossa Senhora da Luz. Isso. Deve ter, inclusive, alguém de lá assistindo a gente agora, né? Sim, Então, um salve aí para Sete Lagoas. muito bem. Então, mestre, vamos só fazer uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, para que a gente receba as luzes do Espírito Santo, para falarmos bem hoje, que o assunto é grave, né? Muito bem. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mestre, eu convidei aqui o senhor para termos uma conversa um pouco mais aprofundada, né, sobre um tema que passa um pouco pelas bocas das pessoas, né, mas eu percebo que sempre de um modo um pouco superficial. A gente ouve muito falar algumas expressões chaves, algumas palavras chaves que não são devidamente aprofundadas, né, e que as pessoas tomam como se fossem coisas que não precisam de explicação, quando na verdade precisam, né? Então, justamente a nossa ideia aqui é fazer cavar um pouco mais fundo nessas noções aí que geralmente as pessoas manuseiam assim sem grande preocupação, né? Por exemplo, né, que o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral e não dogmático, né? Então a gente precisa saber o que é mais profundamente, o que é teologia pastoral, o que de fato mudou na atividade pastoral, se a gente for comparar o antes e o depois do concílio, né? Só para eu já te passar a palavra, né? Eu queria deixar aqui o registro, né, de como que esse tema ele veio aqui à minha atenção. Ele veio aqui à minha atenção por meio de um autor, né, que eu até já citei numa conversa com o senhor, que foi o padre Achille Desurmont, né, o redentorista, que viveu na França no século XIX. Foi interessante o modo como eu tive contato com ele, porque eu compro alguns livros da Europa, né, para traduzir, né, livros que não estão aí disponíveis no mercado brasileiro, né. Alguns deles não são mais editados há mais de 100 anos, né? Um desses livros que eu comprei da Europa, né? Eu abri o livro e me veio uma estampa, né? Do padre Desurmont. E eu nem dei muita atenção, né? Eu dei uma olhada e coloquei na minha estante. Aí depois, passados alguns meses, eu fui ler um livro daquele autor que é bastante já conhecido aqui entre nós, que é o Monsenhor Ascânio Brandão. Sim. Pois é. E aí eu sempre, né, como bibliófilo, eu sempre vou ver quais que são os autores que um autor cita, né? Eu sempre tenho essa curiosidade.
e eu notei que ele citava muito esse tal de Padre Desurmont, né? Aí eu dei um Google, né, para ver quem que é esse homem que o Monsenhor Ascânio Brandão cita tanto. E não é que me aparece no Google a foto, né, que está lá na minha estante. Aí eu falo, olha só, né, que coincidência, né, é esse homem. Então vamos dar uma olhada, ver o que ele publicou. E aí eu notei que a obra mais significativa que ele escreveu foi um livro de teologia pastoral. Eu fiquei muito interessado nisso, por quê? Porque eu, na minha ignorância, eu achava que teologia pastoral era uma coisa que praticamente não tinha importância, não era estudada na igreja, justamente antes do Concílio Vaticano II. Eu vou até pedir desculpas pela minha crassa ignorância nisso, né? Eu achava que era um assunto que passou a ser importante só com o concílio. E aí eu vi que o livro dele estava escaneado na internet, né? E aí eu baixei os 2 volumes e eu traduzi já o primeiro e estou terminando de traduzir o segundo. Opa! Desculpa aí. Tô acompanhado aqui. Ô, Spike. Desculpa aí. Então, aí eu traduzi o primeiro volume e o... Spike aqui. Eu traduzi o primeiro volume, ele já está à venda, né? Pena que não deu tempo de eu trazer aqui para mostrar, porque a gráfica ainda não terminou de imprimir. Só um minutinho. Spike, vem cá. Spike, vem cá. Essas coisas acontecem em live, né? Bem na hora da conversa aqui que a coisa acontece. É bem na hora que a coisa acontece. E então, eu fiquei completamente encantado com esse livro, porque eu não fazia ideia que a teologia pastoral era um negócio tão rico, tão profundo e tão caridoso, né? O livro ele se chama A Caridade Sacerdotal, Lições Elementares de Teologia Pastoral. E até o nome do livro ele foi muito bem escolhido, porque o autor ele escreveu no fim da vida dele esse livro. E ele escreveu se lembrando do dia que ele foi ordenado sacerdote. E no rito antigo de ordenação, né, no rito tridentino, o bispo, quando ele entrega a veste sacerdotal, ele diz as seguintes palavras: Atipe vestem sacerdotalem, perquam caritas intelligitur. Que eu traduzi assim, o bispo ele dá a veste para o sacerdote e diz as seguintes palavras: recebe a veste sacerdotal pela qual se reconhece a caridade. Então, o sacerdote, quando ele veste os seus trajes próprios, ele está como que revestido da caridade, né? Aí já é alguma coisa para a gente pensar, né? Tantos padres andando sem batina, né? Como que está o nível de caridade deles, né? Se a gente souber já desse elemento, fica aí uma pergunta. Mas, qual que é a ideia do livro? A ideia do livro é mostrar que a teologia pastoral ela tem justamente como função difundir a caridade dentro da sociedade, né? em que o sacerdote está inserido. E o que me chamou também a atenção na leitura dessa obra é que é a atualidade daquilo que ele propõe, né? Mesmo os exemplos que ele cita, a gente pode até, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai até levantar alguns deles. A gente vai ver que eles são plenamente factíveis nos dias de hoje. Então eu olhei e eu percebi, olha, essa noção aí de teologia pastoral, com os princípios que ele está usando para desenvolvê-la, ela é perene, ela é uma noção perene que deve ser tomada, né, e deve ser empregada da maneira como ela existe, né, da maneira como ela já está desenvolvida e codificada. Pois muito bem, chegamos aí em meados do século XX, é convocado o Concílio Vaticano II, né, que como todos ouvimos, é um concílio que se autodenominou pastoral, né, e que colocou essa questão da teologia pastoral como centro ali da discussão e como centro dos seus documentos. Então a primeira pergunta que eu faria aqui para o senhor, para a gente comparar
o que mudou, né, nesse meio tempo, qual que foi o diagnóstico que os padres conciliares, né, que trabalharam no Concílio Vaticano II, qual que foi o diagnóstico que eles fizeram da ação da Igreja no mundo e o que eles acharam que era necessário modificar e por quais motivos? Até já entrando direto na questão, né, mestre, o que eu penso é o seguinte, né, eu repito isso ad nauseam, né, para os meus alunos. Eu falo, a história é mestra da vida, né? Então, quando a gente olha para a história, a gente começa a ver o que a igreja sempre praticou, o que em algum momento saiu um pouco ali dos trilhos e o que isso produziu, de bem ou de mal. Então, olhando para a história que a gente consegue ter um diagnóstico assim mais claro. Então, o que acontece? Quando a gente fala do concílio, pensar o concílio só no contexto ali de 62, 65 é um reducionismo terrível, porque, na verdade, aquilo que está presente no concílio, em germen, ele já aparecia na teologia católica no século XIX, já aparecia. Algumas coisas apareciam no século XVIII já, mesmo em termos de teologia. E isso aí emergiu na década de 60 e se materializou nos documentos do concílio. E nas interpretações, porque um concílio que se quer pastoral, aí entra o problema meio escorregadio da coisa, porque a pastoral é a praxis. E a praxis, ela tem um ponto de partida, mas como você está tratando de algo concreto, aquilo que as pessoas farão no âmbito eclesiástico, é muito fácil você esticar isso para lá ou para cá. Entendeu? É diferente da teologia dogmática. Por exemplo, um tratado de teologia dogmática, se você sair fora daquilo que a igreja sempre interpretou, é heresia, ponto final, não tem o que dizer. Agora, no campo pastoral, aí você já pode entrar no campo das alegações, da necessidade, da lei da gradualidade. Veja que são todas coisas boas. A lei da gradualidade, a igreja sempre ensinou, sobretudo o Concílio de Trento para cá, a igreja sempre disse, olha, você não deve exigir de um pecador aquilo que ele não pode dar. Exatamente. Só que se você desvirtua isso e aproveita para inserir nisso um laxismo moral, e isso vai depender muito do agente pastoral, né, que por excelência é o sacerdote, mas que depois do concílio os leigos entram, às vezes sem a devida formação também, nesse campo. Né? E é um campo complicadíssimo. Então, quer dizer, como se trata da ação dentro da igreja, tudo vai depender muito das cabeças que estão conduzindo essa ação. Se forem bem formadas e estiverem em sintonia com aquilo que a igreja sempre acreditou e sempre fez, ótimo, a coisa vai funcionar bem. Agora, se isso for utilizado como desculpa, né, para abraçar o mundo ao invés de evangelizar o mundo, né, então aí nós já temos um problema. Então, no concílio, o que a gente vê? Tem o cardeal Batti, né, que foi um crítico, inclusive, da reforma litúrgica, né? Ele até escreveu em parceria com o cardeal Ottaviani o exame crítico do Novo Sordo, né, falando a respeito da reforma da missa, né, que entrou em vigor em 1970 e tudo mais. O cardeal Batti, ele dizia uma coisa interessante no concílio. Ele dizia que no Concílio Vaticano II estava acontecendo, e eu acho o exame dele justo. É um exame, do ponto de vista histórico, muito lúcido até, e talvez na época fosse difícil para os padres conciliares, né, os bispos, conseguirem ter essa visão. Não é uma coisa fácil. Também não dá para a gente olhar para eles e simplesmente condená-los. É uma situação muito difícil. O cardeal Batti, ele dizia, o Concílio Vaticano II, ele é o concílio dos teólogos e da imprensa. O que ele queria dizer com isso? Que nunca, né, na história da igreja, tinha ocorrido uma cobertura da imprensa tão grande como ocorreu com o Concílio Vaticano II. A sessão de abertura do concílio, ela foi filmada, ela foi televisionada, jornalistas do mundo inteiro acorreram a Roma. Então, a circulação de notícias,
a pressão da mídia, da imprensa sobre os padres conciliares, sobre o que eles deveriam ou não deveriam dizer. E isso ocorreu. Havia uma expectativa, né, desses colunistas de jornal que se colocavam como porta-vozes daquilo que os católicos do mundo inteiro queriam, e nem sempre era assim, mas eles se colocavam assim. Então, essa questão midiática exerceu uma influência grande sobre o concílio. Aqui atrás de mim, ó, tem aqui um livrinho aqui que é do De Mattei, o professor Roberto De Mattei. Ah, eu estou vendo o livro. Isso, se chama Vaticano II, uma história não contada. História não... Muito bom. Ele fala muito da história mesmo do concílio, como o concílio ocorreu. E ele fala exatamente disso também, dessa presença, esse bombardeio da imprensa sobre os bispos. E, por outro lado, o bombardeio dos teólogos, a teologia, a produção teológica. Então, juntando o ambiente de efervescência na teologia interno, aí é um movimento intestino, é um movimento de dentro da igreja mesmo, né? E o movimento externo da mídia, essas duas coisas foram assim explosivas, né? Foi uma combinação explosiva. Por quê? Essa é a tese do cardeal Batti, essa é a tese do De Mattei, e tem um autor brasileiro também, né? Eu gosto bastante da obra dele, não sei se o senhor já leu, O Enigma do Concílio Vaticano II, do professor Joatas Bello, né? O livro do Joatas é muito bom, é uma análise muito boa, um livro grande. Ele faz uma análise crítica ali do concílio, também interessante assim os pontos que ele levanta ali. Então a gente juntando assim o que alguns autores dizem aí a respeito do concílio, fica muito claro que os bispos, que são os padres conciliares, que são aqueles que têm direito de fala e direito de voto, né? Inclusive no concílio, quando foi aberta a sessão solene do concílio, os bispos, todo bispo tinha direito de pedir o uso da palavra, de solicitar ali o uso da palavra durante a aula conciliar, né, as discussões conciliares. E essa é uma prática que sempre esteve presente na igreja desde o começo, né? Então, todo bispo poderia fazer esse uso. E é interessante que foi um concílio tímido, nesse sentido de, num tempo de tanta liberdade, de tanta facilidade, poucos bispos falavam na aula conciliar. Por quê? Os bispos eles começaram a ser convencidos, né, isso por um bombardeio interno e externo, de que eles eram pastores obsoletos, que não sabiam dialogar com o mundo moderno, que eles eram incapazes de lidar com a tecnologia, com as demandas da época, né? Vamos lembrar aqui, né, que nós estamos nos anos 60, então nós temos uma transformação na cultura, uma transformação na música, a revolução sexual que vai explodir em 68, ela já estava começando ali, em fins dos anos 50 já. Esse liberalismo no campo da ciência, a ética científica, né, a bioética, coisas que a gente ouve hoje nessas discussões sobre manipulação genética, essas coisas. Lá nos idos lá dos anos 50 já se tinha discussões desse tipo na Europa. Aqui no Brasil isso era muito estranho. Aqui no Brasil as coisas chegam depois mesmo, né? Até o Milor Fernandes ele fala que as ideologias, quando elas ficam velhinhas, elas vêm para o Brasil, né? Então faz sentido, né? Que o Brasil ele vai pegando coisa que às vezes já nem é ouvida mais na Europa, e aí aqui no Brasil tem eco, né? Vídeo positivismo que entrou na nossa bandeira, né? Nem na França se dava atenção ao que o Conte falava, mas aqui no Brasil virou o lema da nossa bandeira, né? O que o Conte falava, né? Então, enfim. Então, o que acontece? Então, já havia esse ambiente. E o que produziu, o que potencializou esse ambiente revolucionário e no campo das ideias foi a Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí a Segunda Guerra Mundial ela foi o trunfo, digamos assim, né? Utilizado pelos ideólogos para dizer, olha, essa velha sociedade aqui, que nós queremos destruir, jogar a última pá de cal, é ela que produziu a guerra. Essa sociedade ela produziu guerra, ela produziu destruição. Então, nós temos que partir para uma sociedade mais flexível, com menos regras, uma sociedade que tenha conceitos mais líquidos, né, que se acomodem aos recipientes. Então,
as ideias têm que se acomodar às cabeças e não as cabeças às ideias, né? Então, isso aí potencializou com a guerra. É claro, já havia uma série dessas ideias já no século XVIII, século XIX, mas isso aí ganhou força no pós-guerra. Uhum. Então, por exemplo, o pontificado de Pio XII já é um pontificado que sofre essas pressões de teólogos. Uhum. Né? É interessante, o Papa Pio XII, que era, né, um Papa reto doutrinariamente, era um Papa com uma boa visão, tinha um comportamento, né, uma vida santa, uma vida exemplar. Era um homem que tinha uma retidão teológica impressionante, escrevia muito bem. As encíclicas do Pio XII, é costume que os papas constituam, né, comissões de teólogos papais, e aí o Papa ele dá ali o pontapé inicial, né, mas geralmente os teólogos vão elaborando de acordo com aquilo que o Papa pensa ali, né, para aquele tema teológico, e depois o Papa, se estiver de acordo, né, ele revisa e assina a encíclica. Então sempre foi prática na Igreja a presença aí desses ghost writers, né, que vão ajudar o Papa a escrever. Pio XII, né, é muito interessante, ele quase não usava esse recurso. As encíclicas do Pio XII era quase tudo saído da pena dele mesmo, né? Uhum. Isso é muito interessante. Então, Pio XII, e ele tinha também um tino de estudo muito interessante, né? Que o Pio XII, quando ele pegava um tema para estudar, ele pedia para que baixassem toda a bibliografia em cima da mesa dele. Ele falava, olha, reúnam tudo que é possível. E ele lia dia e noite aquilo ali antes de escrever. Olha só. Então, nós temos um Papa, né, que ele poderia delegar, e não haveria problema nenhum, mas ele mesmo chamou para si esse dever, né, de conhecer a fundo determinados assuntos e escrever. Então, nós temos este pontificado, só que já no pontificado de Pio XII, nós vemos esse germe de uma certa revolução ou uma certa recusa daquilo que a Igreja sempre havia feito, sempre havia crido, né? E veja bem, né? Eu não estou aqui dizendo que, não, então tudo que aconteceu aí de Pio XII para frente foi terrível, foi horrível, nós devemos recusar. Não é isso. Estou dizendo, o Concílio Vaticano II ele foi um evento eclesiástico que nós devemos considerar, devemos entender. Os documentos do concílio foram assinados por mais de 3.000 bispos, não podemos desprezar isso, mas nós temos que entender o contexto. Aliás, todo concílio ele tem que ser entendido dentro do contexto. Por isso que eu digo que a história ela esclarece as coisas, né? ela coloca as coisas no lugar. Então, por exemplo, o confessor de Pio XII era o cardeal Bea. O Pio XII era um papa retíssimo, né? Muito ortodoxo. E ele se confessava com o cardeal Bea, que era um progressista, assim, terrivelmente progressista, a ponto de defender, quando o cardeal Bea era ainda professor nas grandes universidades romanas, ele chegou a ficar na mira do Santo Ofício várias vezes. Depois ele virou confessor de Pio XII. Esse homem vivia dentro do Vaticano, né? E tinha um poder de influência muito grande. Ele foi um dos artífices do Vaticano II, né? Então, João XXIII considerava o cardeal Bea um dos seus homens de confiança, aí, né? Um dos pontas de lança da sua obra de reforma e tudo mais. Então, basta a gente pensar também na questão da liturgia. Quem que Pio XII chama para reformar a Semana Santa, né? Em 1955 foi feita a reforma da Semana Santa, se não me falha a memória, é 1955. Se não foi 55, é por aí, 55, 56. Quem ele chama? Ele vai chamar, né, o mesmo arcebispo que fará depois, vai chefiar a comissão da reforma litúrgica de Paulo VI, que é o futuro cardeal Aníbal Bonini. Então já é o Bonini que põe a mão na Semana Santa na década de 50. Então, o missal lá de Pio XII, que altera a Semana Santa, é coisa que o Bonini faz. Mas o Pio XII entendia essa reforma como algo diferente, né? O que o Pio XII entendia? Que a liturgia ela tem um desenvolvimento orgânico, ou seja, Pio
XII, ele era contra arqueologismos. E aí é curioso que, em nome de uma volta às fontes, a gente vai ver essa ideia aparecer em alguns documentos do Vaticano II, inclusive os documentos litúrgicos, que voltam naquela coisa de arqueologismo. Ah, vamos ressuscitar o que é antigo, porque o que é mais antigo necessariamente é melhor do que o que é mais novo. E não é essa a compreensão que a igreja tem da tradição. A compreensão que a igreja tem da sua tradição é o quê? De que o dogma não evolui. Não existe evolução do dogma. Isso é ponto pacífico na teologia católica. Não existe, né? Embora muitos teólogos modernos, sobretudo depois do concílio, afirmem não, o dogma não evolui. É herético, né? É você afirmar a linguagem utilizada para comunicar o dogma, ela pode variar. O processo para você expor determinadas verdades, isso pode variar, né? Aquilo que é disciplinar, aquilo que é canônico, é passível de algum acerto, de algum ajuste. Isso tudo bem, né? E é o que o Pio XII pensava. Ele falava, não, a liturgia realmente ela precisa de algumas adequações, mas em linha sempre de continuidade com o passado. Então não é um arqueologismo. Não, vamos pegar... há séculos atrás era feito assim, nós faremos exatamente assim e não pode haver modificação nenhuma. Não. Basta a gente pensar numa coisa que é arqueologismo, né? Que na reforma litúrgica apareceu o uso da casula gótica como a única, a forma preponderante de paramentação do sacerdote. Não, porque a casula gótica é mais antiga, é aquela casula comprida, né? Enquanto a casula mais curta, que é a casula típica da missa tridentina, né? Na minha época de seminário, a gente chamava de casula violão, né? Mas é a pianeta, né? Ela parece um violão mesmo, né? Tem aquele formato, que ela aquele formato ele foi se configurando mais do século XVI para frente, quando São Pio V proclama, assina ali a Quo Primum Tempore, né? Que é a bula que vai instituir ali a forma, né, da missa tridentina, né? Que era uma forma que já existia, ele só promulga, né? E na verdade São Pio V o que ele faz? Ele não conservou só a missa tridentina, ele conservou outros ritos também. Ele diz, existem outros ritos legítimos, válidos, mas só pode ter direito de cidadania na igreja um rito que tenha pelo menos 200 anos. Então ele proclamou a Quo Primum em 1570. Ele falou, bom, daqui contando 200 anos para trás, qualquer rito que exista durante todo esse tempo, então ele pode continuar a ser utilizado na liturgia da igreja. Ritos mais recentes, então, eles serão absorvidos aí pelo rito tridentino, né? Então, enfim, foi assim que a coisa ficou. Então, essa era a ideia do Pio XII. Ele falou, não, houve uma evolução, um entendimento da igreja de que essa paramentação ela expressava melhor a questão da dignidade do ministério sacerdotal e simbolicamente é uma catequese, porque os paramentos eles não são por acaso. Tudo na igreja tem uma função teológica, mas tem uma função catequética também, né? Então, a igreja entendeu assim. Então, se a gente for pensar as casulas da missa em latim, né, da missa tridentina, elas são mais recentes na história do que as casulas góticas. Mas a restauração, né, da casula gótica, ela foi mais por essa visão arqueologista. Não, vamos ressuscitar porque o mais antigo é melhor, né? Então, a mesma coisa vale para a exposição das relíquias dos santos, né? Existe uma recomendação no cerimonial dos bispos dizendo que as relíquias dos santos, principalmente dos mártires, devem ser expostas com pedaços significativos dos ossos que possam ser vistos pelos fiéis, tal. Isso é uma recomendação moderna, não é a recomendação antiga. A recomendação antiga é que qualquer fragmento, pequenininho que fosse, que estivesse num relicário, podia ser exposto à veneração dos fiéis. Por quê? Por um motivo muito prático, né? Qual que é o motivo prático? O santo, ele tem ali os seus restos mortais. Se você repartir demais, vai acabar, não vai ter. Então, não dá para ficar expondo pedaços significativos dos ossos do santo, porque acaba. É uma questão muito prática, né? Então,
o Concílio de Trento entendeu que qualquer partícula podia ser exposta à veneração dos fiéis. O Vaticano II já pede pedaços significativos. É um arqueologismo isso. Entendeu? Quer dizer, você está querendo voltar numa realidade lá de igreja, onde as assembleias eram menores, né, os grupos de cristãos eram menores. Então, muitas dessas ideias, desses modismos teológicos até, eles foram afetando, de alguma maneira, os teólogos, que foram jogando isso para dentro do concílio, e a imprensa afetando os bispos. Então, os bispos começaram a se crer incapazes de dar essas respostas, e aí eles contaram com quem? Com os teólogos. Então, começaram a trazer os teólogos das suas dioceses como assessores, e estes teólogos, muitos deles com ideias retas, boas, outros nem tanto, e outros com ideias heterodoxas, né? Com ideias que eu não chego a ousar dizer que elas beiram os conciliares, defenderam ideias abertamente heréticas mesmo, né? Então, algumas ideias em relação à eclesiologia, enfim, né? E aí alguns teólogos que já tinham uma certa notoriedade no campo europeu, eles acabaram triunfando sobre o concílio, né? Eu conheci, mestre, uns anos atrás, aí aqui em Campinas, teve um evento aqui em Campinas, eu ajudei a promover esse evento. Era um evento falando da história do concílio, e eu trouxe aqui em Campinas, né, eu fiz companhia até para ele, tomei café com ele, consegui trocar bastante informação com ele, com o professor Francisco Catão. O Catão era professor da PUC de São Paulo, ele tinha sido dominicano, e ele foi o teólogo que foi levado ao concílio como assessor de Dom Helder Câmara. Então, é uma pessoa que conhece bastante, né? E ele me disse, ele falou, olha, um dos grandes artífices do concílio foi Dom Helder. Olha só. Interessante, porque até então, na igreja, até o pontificado de Pio XII, tinha-se uma ideia de uma certa hierarquia, mas uma hierarquia não só pela questão dos títulos dentro da igreja, mas também pelo mérito. Então, por exemplo, quem tem direito de falar mais é um teólogo que produziu mais, que demonstrou o seu saber, um saber notório, um saber universal, um saber comprovadamente robusto. E, de repente, né, isso o próprio professor Catão falou para mim, de repente, vem uma ideia de uma certa democracia dentro da igreja, coisa que a igreja nunca foi, porque a igreja sempre foi monárquica, hierárquica, né? Na sua Constituição a igreja é assim, mas de repente começa essa ideia de uma certa democracia. Vamos ouvir a todos, vamos pegar as opiniões, porque pode ser que a gente esteja muito aqui nesse mundo europeu. Só que acontece que ali estavam teólogos assim, de escola, né? Você tem, né, por exemplo, no século XX, só de pensar que dentre os teólogos europeus nós tivemos um Paul Marin, nós tivemos um Garrigou Lagrange, né? Então, não é qualquer coisa. O que esses homens fizeram no século XX não é qualquer coisa. Mas, de repente, todo mundo podia falar. E aí é interessante que o Catão ele me contou uma coisa que eu desconhecia assim, né, da história do concílio. Ele falou assim, que na opinião dele, o bispo mais, se não foi, ele falou com essas palavras, se não foi o mais influente, eu tenho certeza que foi um dos mais, foi Dom Helder. Só que Dom Helder pediu a palavra no concílio 2 vezes. E ele falou assim 5 minutos na aula conciliar. Ele não falava na aula conciliar. Mas o que ele fazia? Ele fazia uma articulação nos bastidores. Os bastidores. Então, à noite, os bispos se reuniam na Via Flamínia, né? Tinha um bar que eles apelidaram com o nome de Ber Abé, o Bar dos Padres, que é onde os padres conciliares se juntavam ali, e ali é que eles levavam teólogos para palestrar para os bispos, e aí os teólogos meio que ditavam ali o tom da coisa. Então muitos bispos, crendo-se incapazes de responder a esses desafios, né, do mundo moderno, começaram a admitir o que esses teólogos iam colocando,
E aí essas coisas foram entrando, né, dentro do concílio, para o bem ou para o mal. Né? Então tem coisas que entraram para o bem, por exemplo, a questão da valorização da vocação leiga, as menções ao matrimônio, a questão do protagonismo dos leigos. Né? Hoje nós estamos aqui falando, e eu posso falar, né? Eu falo até por mim, né? Eu já estive em várias paróquias, em várias dioceses, em vários lugares, falando, dando formação para seminarista. Isso seria uma coisa impensável, Pensar. antes do concílio. Um leigo, para poder dar aulas, lecionar para futuros sacerdotes, ele precisaria de uma permissão formal da igreja, etc. Hoje em dia se tem assim uma... Então, assim, muita coisa interessante, né? Sobre o matrimônio, sobre o papel dos leigos, sobre a questão da palavra de Deus, a Dei Verbum, do Vaticano II, ela traz noções boas. Só que a grande questão é que no meio de tudo isso também começa a entrar uma linguagem muito ambígua, e uma linguagem propositalmente ambígua. Karl Rahner, que foi um dos teólogos ali que participou do concílio, né? Eu li isso numa entrevista do Karl Rahner, né? Um pouco antes da morte dele. Ele deu uma entrevista onde ele conta isso, que ele mesmo teve uma hora lá que algumas coisas estavam emperradas, né, no concílio, e ele sugeriu a alguns bispos, ele falou: votem isso do jeito que está, votem e aprovem esse texto do jeito que está, e depois a gente decide o que faz. Então, quer dizer, há ali um desejo de aprovar um texto ambíguo, já se sabendo que depois seria possível esticar para cá ou para lá. Né? Isso o Karl Rahner, né, que foi um dos artífices ali do concílio, ele fala isso. Né? Então, essas coisas começam a entrar, né, ali nesse âmbito da aula conciliar. Só que o concílio ele teve uma primeira fase, que a injustiça seja feita também, era uma fase muito diferente daquilo que depois foi a última fase, né, em 65. Por quê? João 23, quando ele abriu o concílio, qual era a ideia? A ideia era estender para a igreja do mundo inteiro aquilo que havia sido feito em âmbito arquidiocesano em Roma. Então, na diocese de Roma, né, naquele ambiente ali de Roma, no início do pontificado de João 23, o Papa resolveu fazer o Sínodo de Roma. O Sínodo de Roma ele foi quase que um piloto do que o João 23 imaginou para o Vaticano II, mas não saiu como ele imaginava. O Sínodo de Roma, a gente pode dizer que ele foi um sucesso. Por quê? O que o Sínodo de Roma fez? João 23 ele reuniu os bispos auxiliares de Roma, os cardeais residentes em Roma, os superiores gerais das congregações, os superiores de casa, os párocos de Roma, e foi celebrado um grande sínodo, com uma abertura solene, com uma procissão que saiu do Coliseu e foi para a Basílica de Santa Maria Maior. Então, foi feito ali toda uma cerimônia. Depois foram pregadas as missões na Diocese de Roma, as pessoas puderam se confessar, esses missionários entraram nas casas, casaram os casais que estavam em situação irregular, deram a primeira comunhão a crianças que não tinham, batizaram quem deveria ser batizado. Então foi uma grande missão na Diocese de Roma. E em seguida começaram as discussões para a reforma da vida espiritual em Roma. Então eles começaram a perceber que as obras de caridade em Roma, as obras da igreja, já não estavam conseguindo atender todo mundo. Então o Vaticano, como resolução desse sínodo, vai injetar dinheiro nessas obras e vai expandir as obras de caridade. Os seminários foram reformados. O próprio seminário romano, que formava o clero do Papa, ele foi reformado. Foi trocado o reitor do seminário, o currículo ficou mais apertado. Os exames, né, o exame de universa, né, que os padres faziam no fim da teologia, ele se tornou muito mais exigente. O conhecimento profundo do grego
porque não se insistia muito no conhecimento do grego, mas sim no do latim. O conhecimento mais profundo do grego passou a entrar nos currículos dos seminários. Isso é interessantíssimo. Do ponto de vista cultural, isso aí foi um salto assim, muito, muito interessante. Já se falava na Europa, aqui no Brasil não, mas já se falava na Europa do relaxamento no uso da veste talar para os padres. Isso já no pós-guerra, existia um ou outro padre, até bispos, aparecendo em público, principalmente em viagens, tiravam a batina e usavam o clergyman. O clergyman, né, é de origem protestante. Ele é verdade. É uma veste, é uma camisa, né, com colarinho clerical, mas ela foi desenvolvida no meio protestante. O que existia na Igreja Católica era o chamado hábito curto. O hábito curto, o que ele era? Era uma possibilidade, né, no século XIX, né, de se usar aqueles meiões até a canela, né, com aquelas calças que a nobreza usava, né, com a meia até a canela, com uma galocha, e aí usava-se um paletó mais comprido, parecendo com uma batina mesmo, cheio de botões, e o colarinho clerical. Isso é o hábito curto. Então, padres que celebravam, às vezes, na roça, uma necessidade de usar essa roupa, dependendo da região onde estava, até era permitido. Portugal tinha muito isso. O uso do hábito curto. O hábito curto é uma coisa, ele parecia uma batina, dava para ver de longe, porque tinha os botões, tinha tudo, mas ele só era mais curto mesmo. Né? Então, muito bem. Isso é uma coisa. Né? Agora, o clergyman, né, o colarinho clerical, ele já era de origem protestante. Então, já começam a aparecer algumas pessoas usando. Por exemplo, um arcebispo, um cardeal arcebispo que usou isso aí, né? Na época de Pio XII ele era arcebispo e usou, e depois como cardeal, na época de João XXIII, ele usou também. Era o arcebispo de Milão, Giovanni Battista Montini, o futuro Papa Paulo VI. Né? E aí, essa daqui também foi uma história que o Catão me contou, o professor Francisco Catão, saudoso Catão. As histórias do concílio eu ouvi da boca dele. Né? Ele me contou assim, né, que na época do Vaticano II, os bispos já havia essa discussão antes do concílio, de tirar as batinas, de rezar a missa invernal, isso antes do concílio. Então, muita gente fala assim, não, isso aí veio bem depois. Não, antes já havia essa conversa. Né? Então, eles já vão para o concílio com essas ideias fermentando. E aí o Catão me contou uma história curiosa, né? Até anedótica. Né? Diz que vários bispos brasileiros estavam viajando no mesmo avião e o bispo de Uberaba estava nesse avião e ele era muito bravo, muito duro, assim, né? E alguém falou para ele, e se o concílio flexibilizar, der permissão para que os padres escolham a sua roupa? Aí diz que o bispo de Uberaba, ele bateu firme, ele falou, se um padre do meu clero tirar a batina, eu suspendo. Eu suspendo. Isso quando ele foi pro concílio, né? Aí diz que na volta, né, depois da última sessão, que aí já era com Paulo VI, alguém pegou, os bispos, meus próprios bispos, pegaram uma revista com uma foto de Paulo VI, quando era cardeal de Milão, vestido só de clergyman, numa viagem aérea, e aí eles recortaram essa foto de Paulo VI, colaram no papel e jogaram assim no colo do bispo, e ele não viu quem jogou, e escreveram a seguinte frase: aqui está o padre que, se fosse do clero de Uberaba, seria suspenso. E era o Papa. Né? Então, os próprios bispos fazendo piada assim, com o bispo de Uberaba. Então, isso aí para a gente entender um pouco do contexto que já existia. Era um contexto de efervescência. O cardeal Batti, ele faz uma comparação, dizendo o seguinte, ele diz assim, o concílio, na visão do Papa, na visão de todo mundo, era para ser uma primavera para a igreja. Mas aí ele vai dizer, mas na prática, o Vaticano II foram os estados gerais.
da igreja, assim como Luís XVI convocou os Estados Gerais num ambiente de efervescência que só podia dar errado, né? Quer dizer, a França ela estava à beira do colapso. E aí você convoca os três estados para que eles definam, né, o futuro da nação. Obviamente, isso aí pode dar um problema danado. E é isso que o cardeal Batti dizia. O concílio ele foi convocado numa época de uma certa revolta contra a cultura, de uma revolta contra as leis, contra a igreja, contra tudo. Então, o que ele queria dizer com isso? Não era o momento, talvez, de convocar isso. Só que, se a gente olhar o ambiente do Sínodo de Roma, o Sínodo de Roma ele logrou êxito. O Sínodo de Roma aumentou as vocações, reformou os seminários, reestruturou as obras de caridade e, o mais interessante, reacendeu a vida de piedade em Roma. Por quê? Na cidade de Roma, por ter muita igreja, muitas relíquias, muitos túmulos de santos, as pessoas começam a pecar pela familiaridade, né? E as pessoas não dão assim a devida importância, né? Eu tive em Roma em 2014 e isso aí a gente verifica com facilidade. O romano ele não liga tanto para aquilo que tem por ali, né? Assim, na própria cidade. Eu me lembro que eu ia à missa todo dia na Basílica da Santa Croce, em Jerusalém, onde estão as relíquias da cruz, o prego que fixou Nosso Senhor na cruz, relíquias dos espinhos, o dedo de São Tomé, está tudo lá dentro dessa basílica. E os vizinhos da basílica, né, sequer participavam da missa ali, né? Então as pessoas levavam a coisa com uma familiaridade assim até terrível assim. E aí o que acontece? João XXIII ele percebeu isso, ele falou, não, nós temos que reavivar essa vida de piedade. As pessoas precisam saber do patrimônio cultural, espiritual que existe em Roma. E aí é interessante que algumas procissões que tinham desaparecido, elas reapareceram. Algumas irmandades que estavam assim decadentes, elas renasceram. Então tudo isso mostra um crescimento assim da fé nesse ambiente de Roma. Então, quer dizer, para João 23, se for um sucesso aqui, e se a gente estender isso para a igreja, vai ser um sucesso também. Mestre, aproveitando que o senhor fez essa explicação bem interessante do Sínodo de Roma, eu queria só aqui deixar registrado que quem faz um elogio do Sínodo de Roma, né, e inclusive que se lamenta por ele não ter sido continuado no Concílio Vaticano II, é o Rubem Calderón Boucher, pai do padre Álvaro Calderón, num livro que eu li há pouco tempo, chamado A Luz que Vem do Norte, que é o livro em que ele comenta, né, em que ele estuda o século XX, desde o fim da Primeira Guerra Mundial até a década de 80. Né? Esse livro ele escreveu em 81, 82, né? Era João Paulo II, né? Ele já menciona, né, o Papa João Paulo II. E quando ele vai falar do concílio, ele dedica ali um trecho considerável ao Sínodo de Roma, e ele fala, ele vai exatamente nessa linha que o senhor está falando. Ele diz, olha, o Sínodo de Roma ele deu bons frutos, né? E uma coisa que a gente lamenta é porque a coisa se desviou, né? Não seguiu pelo mesmo caminho no concílio, né? Interessante isso. Mas foi só uma observação aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que podem ler no livro do Rubem Calderón Boucher, chama A Luz que Vem do Norte, La Luz que Viene del Norte. O trecho em que ele fala sobre isso, que é bem interessante. Mas já te devolvo a palavra, mestre. Não, inclusive, né, quem quiser assim, ver uma análise histórica boa, bem feita e concatenada com a história da igreja, pode assistir os vídeos do Rubem Calderón. Tem vários vídeos dele em espanhol, dá para entender, o espanhol dele dá para entender. É verdade. Quando ele está palestrando, geralmente ele fala mais
mais cadenciado, então dá para quem tem familiaridade com o espanhol consegue entender bem, e quem não tem, tem muito vídeo dele legendado. Ah, já está legendado? Tem muito vídeo do Rubem Calderón já legendado, e vale muito a pena assim, conhecer o que ele tem para dizer assim, né, a respeito da história, a história recente da igreja. Né? E ele, de fato, né, muito bem lembrado, mestre, esse livro dele, ele tem lá um capítulo inteiro falando do Sínodo de Roma, que foi um sucesso. Né? E, de fato, foi mesmo. Né? E aí, o que João 23 pensa? Quando ele fala em abrir o concílio, a ideia nada mais era que abrir, né, o Sínodo de Roma para a igreja do mundo inteiro. Né? Então, muito bem. Aí ele convoca o concílio. O concílio ele foi convocado assim, bem às pressas, né, meio de improviso, assim, porque as pessoas não esperavam que o Papa anunciasse assim a convocação de um concílio. Até o cardeal secretário de Estado veio e disse: Santo Padre, mas convocar um concílio assim pode ser um problema, né? E o João 23, que tinha aquela coisa, né, meio italiano, bonachão, aquela coisa, ele falou assim: bom, acredito que nenhum de nós aqui na Cúria, né, nenhum dos que estão vivos aqui participaram do último concílio, né? Ele falou isso brincando, né, que o último concílio era o Vaticano I. Ele falou, então isso significa que todos nós somos noviços, ou seja, nós vamos aprender. Né? Então, o João 23, ele reflete muito. E, aliás, todo Papa, todo professor, todo historiador, toda pessoa, ela é filha do seu tempo, ela reflete um pouco do seu tempo, não adianta. Né? Por mais que a gente entenda os problemas do nosso tempo, é o ar que a gente respira, então alguma coisa a gente vai pegar disso aí. E ele bebeu desse otimismo, assim, aquela coisa, quase um otimismo iluminista, né, de achar que todas as coisas vão se resolver se você aplicar as fórmulas certas ali e tudo mais. E aí, ele falou, não, nós vamos convocar e vai ser uma grande primavera para a igreja, não sei o quê. Muito bem. E aí o concílio foi aberto no dia 11 de outubro de 62. Ele vai fechar em 8 de dezembro de 65, dia da Imaculada Conceição, em 65. E o João 23, o que ele faz? Ele convoca a Cúria Romana e ele manda a Cúria, às pressas, preparar os esquemas do concílio. E aí a Cúria falou, mas o senhor vai tratar do que nesse concílio? Porque um concílio, quando você convoca um concílio, é para definir alguma coisa. Isso. A igreja, ela sempre vai convocar um concílio para fazer uso do seu munus docenti, né? Ou seja, do seu dever de ensinar alguma coisa, de definir alguma coisa de maneira solene. O Concílio Vaticano I, que tinha acontecido imediatamente antes do Vaticano II, definiu a infalibilidade papal, o dogma da infalibilidade papal. Então, foi um concílio convocado para a defesa desta verdade de fé. Então, é isso que a Cúria questionou João 23. Nós vamos fazer o que ele falou? Não, nós vamos convocar um concílio. E essa ideia veio dele, né, do Papa João 23, para dialogar com o mundo. Né? Então, essa é a ideia. Aí que vem a ideia da pastoralidade. Então, João 23 ele chegou a dizer isso claramente, até no discurso de abertura do concílio, em outros documentos, outros discursos dele, ele fala isso, que não era para definir nada, né, mas era apenas para estabelecer um modo de comunicar as verdades de sempre, as verdades que sempre foram cridas, mas numa linguagem que o mundo moderno pudesse acolher. Bom, até aí, nenhum problema. E aí precisava dar uma orientação prática para isso. E aí vem a Cúria Romana. Santo Padre, o que nós vamos fazer? Tal? E aí o João 23, que era muito prático, aquela coisa de italiano, né? Não, vamos resolver aqui o negócio. Ele falou, pegue os esquemas do Sínodo de Roma e vocês elaborem isso, mas pensando num âmbito mundial, num âmbito universal. Muito bem. E a Cúria Romana preparou mesmo. Então existia lá um esquema de discussão sobre a formação sacerdotal, existia um esquema de discussão sobre a vida religiosa,
e eram esquemas muito bons, muito bons. O livro do Dematei, que eu citei, que está aqui em cima, esse aqui, ó, né? Aham. Ele cita textualmente, ele pega alguns desses esquemas e ele reproduz no livro. É um negócio, é uma coisa assim muito, muito boa, assim. A prática pastoral que estava Uhum. ali era uma coisa assim formidável. Você ia ver um verdadeiro renascimento mesmo da igreja ali e tudo mais, né? E muito bem, mas com uma posição que sempre foi a posição da igreja. A igreja sempre teve, né, a posição de mãe e de Uhum. mestra da verdade. Aham. Então, a igreja comunica a verdade. A igreja ensina a verdade, porque a igreja é a esposa do Cordeiro descrita no Apocalipse. Então, ela é a guardiã, né, da casa, do templo de Deus. Né? Então, é a igreja, ela é mãe e mestra. Muito bem. Só que aí vem essa ideia da pastoralidade entendida como um diálogo ao Uhum. mundo moderno. E aí a gente vai ver lá no fim do concílio, o Paulo VI fazendo uma ode ao homem. É quase que uma oração antropocêntrica, Aham. dizendo que a igreja quer servir ao homem, quer servir à humanidade. E tudo. Então aí já há uma visão diferente da coisa. Você está saindo do posto de mãe e mestra da verdade, né, de juíza, né, porque a igreja, o entendimento que sempre se teve foi que a igreja ela pode julgar a todos sem ser julgada por ninguém. O que isso Uhum. significa? Ela pode julgar a todos, não no sentido de que a igreja vai ficar impondo coisas aos outros, não é isso. Mas no sentido de que a igreja ela tem o juízo correto, porque ela tem os critérios corretos e ela consegue orientar a humanidade. Uhum. Ela tem algo a dizer, não só os católicos, mas a humanidade, né? Só que aí vem essa posição mais humanista de Paulo VI, que é a herança de quem? É a herança do Jacques Maritain, né? O filósofo francês Jacques Maritain, a quem Paulo VI chamava de meu mestre, meu professor, né? Eu, curiosamente, né, quando eu fiz filosofia, depois que eu fui me dar conta disso, como que eu não entendia nada de filosofia, né? Eu fiz a faculdade e saí sem entender nada. Eu fui entender filosofia depois, quando eu fui estudar de verdade, sozinho mesmo, me debruçar. E eu achava os escritos do Maritain a coisa mais linda do mundo. A minha monografia da filosofia foi sobre o humanismo Ah, integral. eu Eu, me lembro. eu reproduzia aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Depois é que eu fui me dar conta dos erros que tem naquilo. A começar pela visão que o Maritain tem do marxismo, que é uma visão totalmente equivocada, porque depois, eu li o Maritain primeiro, eu fui ler o Marx depois. Quando eu li o Aham. Marx direto, Marx por ele mesmo, né? Aham. Aí eu comecei a ver, eu falei, pô, o Maritain não entendeu o que ele leu. Ele está combatendo um espantalho, porque ele criou um marxismo teórico, assim, totalmente descolado daquilo que foi a visão mesmo do Karl Marx enquanto filósofo, enquanto pensador, enquanto sistema de raciocínio ali, de compreensão da realidade. Eu falei, poxa, o Maritain ele fala de uma coisa que ele não entendeu na realidade o que era. E ele desenvolve um humanismo que tem uma série de problemas, de defeitos mesmo, e são defeitos filosóficos. Por isso que eu digo que o grande problema, o pessoal fica combatendo as grandes questões teológicas do concílio. Eu falo, não, o problema está na filosofia, não está nem na teologia. A teologia é depois tem também alguns problemas aí, mas os problemas maiores estão na filosofia, porque a apreensão da realidade, o entendimento de realidade que vai entrar em alguns documentos, em algumas falas do concílio, é muito essa visão do Maritain, que é uma visão assim de um espantalho quase, né? Olha, eu criei esse espantalho, é meio Dom Quixote, né? Então eu vou combater aqui esse moinho de É. vento como se ele fosse a realidade. E na verdade não é, né? Então isso também entra, entendeu? Mas acontece que os planos do Sínodo de Roma eram bons. Aí o que acontece? Quando chega na aula conciliar, começam as discussões. E aí é interessante, eu conheci um padre, um redentorista, inclusive,
né? Eu fui seminarista redentorista, né? Por isso, Aham. quando a gente conversou, você me perguntou, né? O senhor conhece o Padre Desurmont? Eu falei, conheço. O Padre Desurmont, além de tudo que você falou, ele foi um dos grandes historiadores da congregação. Ele Olha. estudou as origens dos redentoristas e ele foi, dos vários autores redentoristas, talvez aquele que melhor... Eu costumo dizer que tem dois redentoristas franceses que eles conseguiram sorver o que é o espírito da teologia de Santo Afonso, que é o Padre Desurmont e o Padre Berti, o Agostinho Berti, né, que Uhum. você também traduziu o livro do Berti sobre Jesus Cristo, né? Isso. Aham. Que é a grande obra, né? Olha, do Berti, o Berti escreveu a vida de Santo Afonso também. Aham. Mas entre a vida de Santo Afonso e o livro dele sobre Cristo, eu acho que a melhor cristologia, mais segura, é a do Padre Berti. Assim. Aquilo, para mim, é um tesouro. Que, inclusive, está por aqui, o livro que o senhor traduziu. Aqui, ó. Está aqui, ó. Está na minha prateleira aqui. Para quem não tem aí o livro, aqui, ó. Aqui está. Ah, olha Né? só. Eu tenho aqui, ó. Está aqui já o prefácio aqui. Tem aqui, ó. Para comprovar que é o seu mesmo, está aí, ó. É, Professor Fábio Flores, esse é mesmo. tradutor aí, ó. Né? Essa obra do Padre Berti é um tesouro, né? Aham. E o Berti e o Desurmont, eles foram historiadores da congregação, então eu li muita coisa deles. Na época eu lia francês assim de maneira sofrível, né? Que eu não entendia nada de francês, então eu lia com dicionário. Mas foi assim que eu fui aprendendo a ler. Eu não sou bom falante de francês, mas eu consigo ler bem, né, em francês. E foi nessa época, lendo Desurmont, lendo Berti, né, para pegar as fontes da história da congregação. Então eu fui da congregação dos Redentoristas, e na época, né, até é falecido já esse padre, que é o padre Brás Gomes, né? O padre Brás Gomes, que morou em Aparecida há muitos anos, ele, ele esteve, né, no concílio e ele estudou junto com o padre Bernard Hering, que é um redentorista alemão, extremamente progressista, né? que desdisse o que Santo Afonso disse, né? Ele entrou numa linha de moral muito laxista, que é uma moral, inclusive, muito apreciada. Tem muito teólogo que gosta do Hering, né? E o padre Brás Gomes estudou junto com o Hering e fizeram seminários juntos na Alemanha. E o padre Brás Gomes não gostava de nada que o Hering produzia. Ele dizia, não, o que ele produz aí está tudo ao contrário do que o fundador falou, tal, e ele não gostava da coisa. E ele esteve em Roma na época do concílio. E ele acabou tendo contato com bispos, vindos de várias partes e tudo mais. E ele conta um dado interessante, que ele diz assim, que isso aí também é uma coisa até meio anedótica também do concílio, que diz que um desses bispos perguntou para João 23, falou, Santo Padre, a gente discutiu, porque a primeira sessão do concílio teve uma discussão danada, aqueles planos, né, de discussão baseados no Sínodo de Roma caíram na mão dos bispos, e aí muitos acharam muito bons, mas os seus teólogos, os seus assessores acharam horrível, isso vazou para a imprensa, e aí a imprensa começa uma pressão terrível em cima disso aí, dando a sua opinião, falando a igreja vai fazer mais do mesmo. E aí João 23, naquele afã de responder ao mundo moderno, e o mundo moderno através da imprensa, dizendo que a igreja estava desatualizada, obsoleta. Então, tudo isso nesse ambiente. E aí o que saiu da primeira sessão do concílio? A grande decisão da primeira sessão. Incluíram São José no cânon da missa. Só que não dava para você fazer um concílio só para incluir São José no cânon da missa. Um moto próprio dava conta de fazer isso aí. Um decreto do Papa dava conta de fazer isso aí. Mas, enfim, São José foi colocado no cânon da missa. Até então não estava, o concílio colocou. Muito bom, até aí, sem problema. E aí, um desses bispos, né, que o padre Brás Gomes conhecia, disse que ele perguntou a João 23, o concílio foi aberto em outubro. Falou, quando que o concílio vai terminar, Santo Padre? Ele, não, vai ser rápido, vai ser rápido. Né? E aí ele falou, mas rápido quando? Aí disse que ele respondeu, fino al Natale. Né? Vai acabar lá pelo Natal.
Então pode ficar tranquilo. Então o que eles pensavam? Outubro, novembro, dezembro. Coisa Aham. assim rápida. Porque o que João 23 pensou? Que aqueles esquemas da cúria seriam acolhidos, sofreriam pequenos ajustes, e depois tudo isso seria aprovado, e muito bem, estaria feito o concílio do jeito que ele queria. Mas acontece que houve uma reviravolta ali, e aí bispos, cardeais começaram a solicitar: não, Santo Padre, nós precisamos de mais tempo, precisamos discutir. E aí a coisa foi se estendendo, e se estendeu tanto que no meio do caminho João 23 morreu, Morreu. no concílio, houve uma interrupção, conclave, vem a eleição de Paulo VI, e Paulo VI foi eleito no meio de um concílio. Então, quer dizer, até João 23 já havia essa ideia da pastoralidade do concílio. Uhum. Mas com a morte dele, houve um giro de 360 aí, porque não que Paulo VI, de certa forma, não concordasse, corroborasse com o que João 23 falava. Só que Paulo VI, historicamente, né, ele já tinha aderido assim a muitas ideias assim que eram consideradas modernas até demais na época, né? Por exemplo, Paulo VI ele construiu um centro de pastoral gigantesco em Milão. Naquela época não se pensava nessas coisas de pastoral, de você ter essas formações, o que se pensava? Na administração dos sacramentos, retiros, pensava-se muito nessa linha. E não nessa linha de pastorais como nós temos hoje. Né? Não era exatamente o que se pensa. E Milão já tinha um centro de pastoral, já pensando numa coisa que depois vai se efetivar com o concílio. Paulo VI era mais jovem, então a escolha dos cardeais também foi muito influenciada por esse ambiente. Então eles acharam que ele daria conta, né, ali. E é claro, o Espírito Santo que governa a igreja, e sabemos que o Espírito Santo ele vai conduzir a igreja até o fim dos tempos, enfim. Paulo VI é escolhido. E Paulo VI, do ponto de vista da escrita, ele tinha uma correção teológica grande. Por exemplo, o Credo do Povo de Deus, que ele escreveu depois do concílio, é um texto teologicamente correto, ele não tem nenhum problema. Alguns textos do concílio que estavam com problemas, estavam com afirmações ambíguas demais. Paulo VI pegou esses textos e de próprio punho corrigiu. Alguns desses textos que ele corrigiu, o professor Joatas Bello, no livro dele, ele cita lá cada texto que foi corrigido diretamente por Paulo VI. E todos eles com grande correção teológica. Agora, onde está o problema? O problema está nessa visão democrática que entrou no concílio. E nem todos os textos passaram diretamente por esse crivo do Papa. Então, muitos foram para aprovação, muito nessa ideia, muito da colegialidade dos bispos. Então se a maioria... E aí, quem botou a mão na massa foram os teólogos. E aí o concílio teve uma guinada. Todos aqueles esquemas da Cúria Romana, todos, sem tirar nem pôr, todos foram rejeitados, de cima e embaixo. E aí foram feitos novos esquemas, e esses novos esquemas, aí foi o triunfo dos teólogos, né? Que aí os teólogos foram colocando ali suas visões. Inclusive alguns teólogos de nome aí, né? Eu vou citar dois aqui que se sobressaíram muito. O Henri de Lubac, depois virou cardeal, João Paulo II vai fazê-lo cardeal, né? O cardeal de Lubac. E também o Yves Congar, o dominicano Yves Congar, né? Só que, por exemplo, o Congar, aqui é uma avaliação minha, né? Eu estou falando muito por mim aqui, né? Minha visão e a minha tristeza aqui em relação a isso, né? Que Deus, o Congar já é falecido, que Deus tenha misericórdia do Congar. Mas quando eu olho para aquilo que ele fez no concílio, foi algo terrível, né? Por quê? Havia uma expectativa dos padres conciliares a respeito da proclamação de dois outros dogmas marianos, que era o dogma da mediação universal de todas as graças por Nossa Senhora, que isso já é uma opinião de vários teólogos, doutores da igreja, então havia essa expectativa de que o dogma da mediação universal de Nossa Senhora fosse proclamado no Vaticano II. A maior base
para essa proclamação, ela vinha de Santo Afonso, né? Que Santo Afonso dizia, né? No Glórias de Maria, né? O seu livro sobre Nossa Senhora, ele vai dizer, se o autor da graça veio ao mundo por Maria, por que as graças menores não viriam também por ela? Né? Se ele mesmo, que é o autor, veio por ela, então o que é menor também passa por ela. Né? Santo Afonso... Argumento muito forte, né? E Santo Afonso ele fala que é um argumento lógico. É lógico. Ele fala... É interessante que disseram para ele, né? Nossa, mas o senhor elaborou aqui um bom argumento teológico. Aí ele corrigiu a pessoa que estava dizendo. Ele falou assim, antes de ser teológico, ele é lógico. Né? Quer dizer, ele tem uma coerência interna, né, nessa argumentação. Falei, então havia essa expectativa e havia também a expectativa da proclamação de um outro dogma, mas a mediação universal era eu esqueci agora o outro. Era o da corredenção? O da corredenção, exatamente, bem lembrado. É a corredenção. Era a mediação universal e a corredenção. Então, essa era a expectativa. O que aconteceu? O Congar fez uma verdadeira campanha entre os teólogos para boicotar a proclamação de dogmas. Falou, não, nós não podemos proclamar dogmas, porque a igreja tem que se colocar como aquela que serve, aquela que quer ouvir os homens, e não como aquela que ensina. Nós não vamos condenar ninguém. Não vamos... Isso é coisa do Congar. E aí, nessas palestras para os bispos, ele vai espalhando isso. Aí ele começa a ser meio que apadrinhado por alguns bispos que começam a comprar o discurso do Congar. Aí alguns teólogos também. Aí entra o mistério da iniquidade, né? Aí muita gente, por outros interesses, às vezes por querer subir na hierarquia da igreja, começam a se associar e começam a falar a linguagem que está sendo falado ali pela maioria. E aí começaram a colocar a pastoral acima da verdade da fé. A pastoral acima do dogma. Né? É claro que o dogma é uma verdade de fé. Que, se você olhar a verdade de fé só como verdade de fé, sem uma visão espiritual, sem uma aplicação pastoral, pode ser desastroso, né? Porque a verdade, ela pode, embora seja verdade, se ela não for apresentada da maneira correta, do modo correto, a lei da gradualidade, etc. e tal, aquilo que é remédio vira veneno. Então, tudo bem. A igreja sempre fez isso. Agora, que é isso que o Desurmont fala da caridade sacerdotal. Agora, qual que é o problema? O problema é você, então, deixar de falar a verdade e colocar a pastoralidade. Não, eu vou dialogar, eu vou ouvir, eu vou acolher. Tá, mas você vai ouvir, vai acolher, vai dialogar. Para quê? É para levar a pessoa à verdade? É para levar a pessoa a uma conversão de vida? É para levar a pessoa até Cristo, que é a verdade encarnada? Ah, não, é para acolher. Bom, acolher por acolher, uma ONG pode acolher. Né? Não precisa da igreja, né, que administre os meios de salvação. Então, esse é o grande problema. Só que essa ideia do Congar, ela triunfou. E essa ideia, ela trouxe assim, uma mágoa mesmo, tão grande, um ressentimento assim, tão terrível no coração de alguns bispos que ficaram visivelmente perturbados com isso, principalmente os bispos do grupo, tinha um grupo mais progressista, que fez uma aliança, né, durante o concílio, e essa aliança ficou conhecida como Pacto das Catacumbas, né, e teve a testa dessa aliança Dom Helder Câmara, né, e vários bispos daqui do Brasil. Né. Só que do outro lado se forma um grupo de bispos mais conservadores, defensores aí da ortodoxia, da tradição da igreja, que recebeu o nome de Cetus Internationalem Patrem. Né? O Cetus tinha lá, para citar aqui só dois nomes mais famosos, tinha o Dom Antônio Castro Maia, daqui do Brasil, né, bispo de Campos, e tinha o Dom Marcel Lefebvre, né, francês, né, o arcebispo Lefebvre, Dom Lefebvre. Então,
muitos cardeais, muitos bispos ficaram assim visivelmente perturbados com essa posição de não ensinar, né? E aí o que vai acontecer? Nenhum dogma foi proclamado. E aí Paulo VI, vendo a situação em que estes bispos e o descontentamento desses bispos, quando ele recebeu o boneco, vamos dizer assim, né, da Constituição dogmática Lumen Gentium, o que Paulo VI faz? Paulo VI inclui um 8º capítulo que não existia, que o último capítulo da Lumen Gentium, ele trata do papel de Maria Santíssima como mãe da Igreja. Uhum. Então foi quase que uma consolação, um prêmio de consolação para os bispos, de que pelo menos se fizesse uma menção honrosa a Nossa Senhora no fim da Constituição Lumen Gentium, e o concílio, né, Paulo VI escolheu como data para ser encerrado o 8 de dezembro, o dia da Imaculada. Então, foi uma maneira de tentar amenizar o problema. Mas o fato é que não se proclamou o dogma. E mesmo a Lumen Gentium, né, que é interessante, porque ela é uma constituição dogmática de um concílio que não quis proclamar dogma nenhum. Né? Uhum. Então, ela é uma contradictio in terminis. Uhum. Né? Como que você tem uma constituição dogmática que não quer? Não, porque o que a Lumen Gentium apresenta? A igreja que dialoga com o mundo, que acolhe o mundo. Tá. Muito bem. Aí, fim do concílio, o que vai acontecer? Aí vem as interpretações do concílio. E aí a coisa vai dar muito problema nessa aplicação. Vai degringolar rápido. Rápido, né? E aí, isso a gente vê hoje, né? Por exemplo, eu entrei no seminário no fim da década de 90. Fim da década de 90, eu fui para o seminário. Era adolescente ainda e tal. E eu convivi no seminário, hoje em dia a maioria deles já morreram, né? Mas eu convivi com uma geração inteira de padres pré-conciliares. Olha. E eu via em alguns deles o sofrimento mesmo, que foi a aplicação de algumas coisas. Algumas coisas que o concílio não disse, mas os bispos entenderam que era assim, então isso foi imposto assim, e aí virou regra. Ou que os superiores entenderam que era assim, ou que simplesmente, arbitrariamente, impuseram assim, e sequer o concílio falou, porque tem coisas que o concílio nem abordou. Uhum. E é interessante que um desses padres com quem eu convivi, ele me disse assim, que na época, né, qual era a compreensão que o superior geral da congregação passou para eles? Falou, olha, padres, né, padres e irmãos, redentoristas, né? Redentoristas. Falou assim, foi falado para eles. Aquilo que o concílio não falou, olha que interessante a percepção, permanece aquilo que é antigo. Então é sinal de que não foi abolido. Então, esse padre ele me contou, né, até que ele falou até para rezar a missa. Porque quando veio a reforma litúrgica, algumas rubricas não explicavam muito detalhadamente no que fazer. Ele falou, então, por isso, nós mantivemos essa regra. Aquilo que não foi explicado exatamente permanece o uso antigo. Então, por exemplo, o costume de abençoar a água antes de deitá-la no cálice, né, de colocar aquela gotinha d'água no cálice. No rito novo não é previsto. Mas como não se diz se é para fazer ou não é para fazer, e no rito antigo se fazia, então, que se mantenha. Agora, qual que é o problema? Essa geração fez assim, para atender confissão, para administrar os sacramentos, para dar catequese, para pregar. Então, essa geração dos padres formados antes, eles conseguiram ainda ter essa visão. Mas acontece que essa geração, ela envelheceu. E quem veio depois já não tinha essa visão. E aí vai tendo uma visão cada vez mais aberta da coisa, né? Esse sacerdote, por exemplo, ele me contou, né? Esse é vivo ainda, né? Bem velhinho, então eu não vou mencionar o nome dele aqui para não Claro. comprometê-lo. Enfim, também eu não pedi licença para ele para falar, mas eu vou mencionar a história. Uhum.
ele me contou assim, que, né, passou um tempo depois do concílio, e aí o superior da casa onde ele estava reuniu todos os padres numa sala e disse assim, falou, olha, o concílio não mandou tirar a batina, mas muitos bispos estão já permitindo que se tire e muitos superiores religiosos estão permitindo que se tire. Então, entre vocês aqui, quem quiser usar o colarinho, o clégima, né, o colarinho clerical ao invés da batina, eu trouxe um alfaiate aqui, ele vai medir vocês e vai fazer as calças. Por quê? Porque as calças que se usava debaixo da batina era a calça mais curta que o convencional. E as camisas não tinham gola, né? Então eles teriam que fazer roupa nova, porque eles não tinham as roupas. E aí ele falou assim que naquele dia, de imediato, alguns dos mais novos acharam aquilo uma novidade, falaram, eu vou querer, e já começaram a tirar as batinas. E os mais velhos mantiveram. E aquilo que era para ser uma concessão, com o tempo foi virando uma imposição, porque os superiores começaram a exercer uma pressão para que todos tirassem, porque eram símbolos de poder que afastavam o povo. Então, se tem que dialogar com... Olha como uma coisa vai desencadeando. Então, não havia uma resolução, não havia uma ordem papal, mas havia um conjunto de ideias. As ideias não ditas que estavam por detrás dessas coisas. Então, e aí ele me lembro desse sacerdote me contando, ele começou a me contar isso aí ele falou assim que o superior dele falou para ele, falou, olha, tá faltando só você tirar. Todos os seus irmãos já tiraram, você não tirou. E você não está sendo um exemplo de vida comunitária, de vida fraterna, porque os religiosos agem. E aí, em nome da obediência, impôs a ele que ele tirasse. E aí ele me contando, eu comecei a olhar os olhos dele, né, me contando isso, e eu via anos que já tinha acontecido aquilo, os olhos dele enchiam de lágrimas, assim, e ele chorava, né, velhinho já, ele chorava de quando ele foi obrigado a tirar a batina. E aí ele falou assim, né, para mim, nessa descrição, ele falou assim, e acontece que eu tive que celebrar a missa, ele falou, eu trabalhava em São Paulo, e eu tive que celebrar a missa num outro bairro. Ele falou, e pela primeira vez eu saí na rua, depois de anos usando batina, eu saí na rua com gola de camisa, com uma calça, que eu já nem sabia mais usar roupa secular. Ele falou, eu saí daquele jeito e fui pegar um ônibus, e as pessoas sabiam que eu era padre, e me olhavam. Ele falou, eu me senti como se eu estivesse nu aquele dia. E aí, coitado, né? Ele foi se emocionando ali. E aí, quando estava acabando a nossa conversa, né? Eu fui me levantar ali. E ele ainda me disse assim, e agora eu vou te contar uma coisa. Já se passaram muitos anos disso. E eu ainda me sinto assim até hoje. Né? Porque até hoje ele não usa por conta dessa pressão toda, dessa coisa. Não, porque ninguém mais usa. Por que você vai usar? Tal. Então, aqui eu estou dando um exemplo, que é o exemplo da veste talar. Mas quanta coisa, né, foi se relativizando. Então, assim, olhando para o concílio, nós vemos, há muita coisa que pode ser aproveitada e bem entendida. Só que quem tem condições de dar esse tom é a própria igreja. Por quê? Porque é um documento ambíguo, e aqui eu já vou finalizando aqui a minha fala, um documento ambíguo, ele pode ser corrigido. E às vezes a correção que a igreja faz daquilo que não ficou claro, ela fica melhor do que aquilo que foi dito antes. Vou dar aqui um exemplo. Quando a gente olha a eclesiologia do Vaticano II, ela não deixa muito claro o papel da igreja. Ela fala, a igreja é como que um sacramento de salvação. Ela não essa linguagem, ela não é típica dos documentos eclesiásticos. Você pega o Concílio de Trento, ele tem uma correção filosófica e terminológica impressionante. O Concílio de Trento, você
ele pega ali o termo e ele define o termo ali filosoficamente, teologicamente, de maneira clara e compreensível, tanto por parte de um rei quanto por parte de um servo, né? Qualquer um era capaz de entender aquelas verdades, né? Então, essa correção na linguagem que Trento, sobretudo, trouxe para a igreja, era algo corrente. Mas o Vaticano II ele flexibilizou a linguagem. Houve ali, naqueles documentos, é muito claro, uma batalha semântica na escolha de termos que permitissem essa elasticidade. E aí, a igreja é como que um sacramento de salvação. Isso não é muito claro. E isso gerou muito problema. Porque aí, se você relativiza a maneira como as pessoas creem, as pessoas começam a relativizar a maneira como elas vivem a fé, né? É aquilo que na Idade Média já se dizia, né? Lex orandi, lex credenti, lex credenti, lex orandi. É do jeito que você reza, você crê. Então, se você reza de um jeito atrapalhado, partindo de uma fé que não é clara, que não é objetiva, né? Então, você acaba não conseguindo produzir uma fé adequada. Aí muita gente fala, mas por que houve uma queda no número de vocações? Porque houve uma queda na compreensão da fé. Tem muita gente hoje em dia que é juridicamente católico, é batizado, é crismado, né, tá filiado aí a uma paróquia, é juridicamente católico, mas não tem fé católica. A pessoa, ela não tem a fé católica nela porque ela crê errado. Se você perguntar para a pessoa quem é Jesus, Jesus Cristo, a pessoa vem e dá aquela... Jesus é o Filho de Deus, que nos salvou por amor, é aquela coisa... E ele não sabe definir, não. Jesus é uma pessoa divina que se encarnou como homem. Essa é a correção teológica para se responder uma pergunta dessa. Quem é Jesus? Quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo, de grande honra, onisciente, onipotente, onipresente. Catecismo de São Pio X é objetividade. Mas, meu pai fez catequese nessa época, né? Meu pai já é falecido. E eu lembro que meu pai, quando eu fui fazer catequese para a primeira Eucaristia, meu pai tinha o catecismo dele. E ele começou a ver as coisas que eu aprendia na catequese. Ele falou, não, moleque. Ele falou, vai lá, frequenta os encontros para você poder receber a primeira Eucaristia, mas estuda por aqui. E ele me deu o catecismo dele, que eram 100 perguntas e respostas. É o catecismo de São Roberto Bellarmino, é o catecismo de Trento, mais antigo ainda que o de São Pio X. Perguntas e respostas, tudo muito claro. E eu lembro que eu, como criança, né, ou para mim aquilo ali era o céu, porque eu falava, eu sei responder, eu sei o que eu tô aprendendo, é objetivo. E agora a coisa é muito solta, entendeu? Então, o que acontece? Se eu não creio direito, como que eu vou discernir uma vocação? Como que eu vou decidir se eu quero casar, ser padre, ser celibatário? Não vai ter como, entendeu? Não vai ter como. Então, por isso que houve esse decréscimo nas vocações. A vida religiosa em crise, congregações que estão vendendo casas, conventos, até igrejas. Na Europa tem igrejas sendo vendidas porque não tem o que fazer. É um escândalo, né? Mas por quê? Porque já não se tem fé católica. Então, esse é o grande problema, né? Então, quando a gente olha para essas coisas, a igreja pode corrigir. Então, nessa questão da eclesiologia, em 1998, João Paulo II solicitou uma correção. Correção não no sentido de que o documento do concílio estava errado. Ele não estava errado, mas ele estava ambíguo, né? Então, aquilo que é ambíguo não necessariamente está errado, mas pode levar ao erro. Então, esse que é o problema. Então, a autoridade competente ela precisa esclarecer. E aí, então, vem o esclarecimento, que é quando o cardeal Ratzinger escreve o documento Dominus Jesus, que é melhor, né? Ele explica melhor a eclesiologia, embora ele também seja criticado pelo termo que ele utiliza, né? Que ele vai dizer que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo ela subsiste na Igreja Católica, né? Ele usa o termo subsiste in, né? Então, muita gente ainda vai criticar esse termo, mas já é melhor do que o documento anterior, falando de eclesiologia, porque é mais claro. Então, a Igreja pode esclarecer
aquilo que não ficou claro. E ela pode esclarecer à luz da tradição. E aí essa correção, eu particularmente, eu acredito, né, firmemente, mas eu acredito que isso vai ser intervenção divina mesmo, né? Que Cristo intervirá para salvar a sua igreja na situação em que nós nos encontramos hoje, e que haverá uma clarificação de tudo isso, uma correção de tudo isso, né, que ficou ambíguo, né, e que gerou toda essa confusão interpretativa que nós temos hoje, né, principalmente na teologia. Eu fiz seminário, estudei no seminário, a gente vê a confusão que há, inclusive de termos, de fragilidade de argumentos, nessa teologia moderna e tudo mais. Então, isso será corrigido, eu confio nisso, né? Olha, eu também confio, o mestre. E só para a gente ir encaminhando para o final, eu não podia deixar de te fazer uma pergunta que me ficou muito, ficou muito marcado em mim na leitura do padre Desurmont, e o senhor tocou nesse ponto no começo aí da sua fala, que é a respeito do que eram as missões antigamente e do que são as missões hoje. No capítulo em que ele fala sobre as missões, o padre Desurmont, ele foca mais nas missões feitas em países já católicos. Ele fala menos das missões feitas em países não católicos. E aí ele diz o seguinte, ele falou uma coisa ali que caiu como uma bomba no meu colo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele diz, olha, as missões em países católicos, elas têm 3 finalidades. A primeira é fazer que as pessoas que estão afastadas da religião voltem à religião. A segunda, reparar os sacrilégios que estão sendo cometidos por causa de confissões mal feitas. Terceira, criar ou fortalecer obras de perseverança. E aí eu li, juntamente com o capítulo dele, eu estava também com o livro do Dom Jaime Câmara, sobre teologia pastoral, né, que foi o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que é um livro muito interessante também. O Dom Jaime Câmara, ele cita de maneira abundante uma legislação que vigorava na Igreja Brasileira, né, até a época do concílio, chamada Concílio Plenário Brasileiro. Isso. E na legislação do Concílio Plenário Brasileiro, né, ele cita toda ela em latim. Isso, eu e quando ele tenho fala... aqui, é um calhamaço desse tamanho, que regia a Igreja do Brasil. Exatamente. E aí, quando eu peguei o capítulo das missões, tinha um artigo do Concílio Plenário Brasileiro que dizia que os párocos, eles são obrigados a receber missionários pelo menos uma vez a cada 10 anos e, se possível, uma vez a cada 5 anos. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa! Né? Hoje em dia, quando a gente ouve falar a igreja ela é missionária, né? Vamos fazer missões, etc., eu não fazia ideia do que era verdadeiramente uma missão. Hoje em dia a gente tem uma ideia, né, uma noção totalmente diluída, né, do que seria uma missão e da importância que ela tem para fazer as pessoas se fortalecerem na sua piedade e na qualidade dos sacramentos que elas estão recebendo. Então, eu só queria pedir para o senhor dar uma palhinha, o que aconteceu com essa atividade missionária, né, que era tão forte a ponto de ser exigida legislativamente, né, e que hoje em dia não existe mais nada parecido, em lugar nenhum. As missões, em geral, né, todas as congregações que faziam missões, os franciscanos tinham missões, os capuchinhos tinham missões, os redentoristas, os passionistas. Essas missões, em geral, elas visavam uma coisa só, que é a salvação da alma. Uhum. Tanto é que nos cruzeiros, toda a Santa Missão, isso aí era uma praxe na igreja. Em cidades mais antigas, assim, a gente ainda vê isso. Os antigos cruzeiros, com a data, era Bento, um cruzeiro, uma cruz de madeira, que era carregada em procissão no encerramento da missão. Essas congregações de direito pontifício, os redentoristas, os passionistas, eles tinham um privilégio papal de conceder a indulgência apostólica.
eles podiam dar a bênção apostólica em nome do Papa ao povo reunido. Então, eles vinham para pregar as missões. O que eram as missões? Eram exercícios espirituais, que começavam falando do quê? Dos novíssimos do homem. As pregações eram inferno, juízo, purgatório e paraíso. Então, ia falar dessas realidades, chamar as pessoas à vida de igreja. Aí, dentro das missões, era feita a desobriga. O que é a desobriga? São as obrigações do católico: se casar na igreja, se confessar, comungar. Então, era uma regularização da vida das pessoas. E muita gente que, por respeito humano, vergonha do pároco, não queria se confessar, porque fazia muitos anos que não se confessava, as missões eram uma oportunidade. Porque você vai se confessar com um padre que depois você não vai ver mais na vida, né? Ou vai demorar muito para ver. E não o pároco. Então, é melhor confessar com o pároco depois de uma vida convertida do que revelar ao pároco que convive ali com você os seus pecados de muitos anos. Então, a missão ela era uma oportunidade de destravar assim mesmo essa vergonha das pessoas. As pregações elas eram todos os dias à noite, cada dia com um desses temas voltados à salvação. As confissões aconteciam o tempo todo, exercício de piedade, hora santa, exposição do Santíssimo, a reza do Rosário, procissões penitenciais. Durante as missões tinha procissão penitencial todos os dias. Então, quer dizer, é um tempo de renovação espiritual. E no fim da missão, era Bento Cruzeiro, era carregado em procissão, e ele era plantado na frente da igreja ou em algum monte na cidade, de onde todo mundo pudesse ver o cruzeiro, e naquele dia era dada a bênção papal. A bênção apostólica era conferida com indulgência plenária. Então, quer dizer, era uma renovação espiritual mesmo. Esse era o objetivo. Tanto é que os cruzeiros antigos, o que vinha escrito neles? A seguinte frase, que é um chamado para as pessoas, quando olhassem para o cruzeiro, se lembrar. Vinha escrito a seguinte frase: salva a tua alma. Salva a tua alma. É um mandato. Você tem um dever de salvar a tua alma. Né? Então, puxa vida, é isso que era a missão. As congregações missionárias faziam isso. Como eu disse aqui, eu convivi com padres missionários antigos, assim, redentoristas da velha guarda, assim, que eles contavam coisas assim. Eu tinha que fazer uma live um dia só para contar esses casos deles, que é um negócio impressionante. Né? Uma vez um padre me contou que ele atendeu a confissão de um homem durante uma santa missão. Esse homem não se confessava, tinha 60 anos. Né? 60 anos sem confissão. E ele falou assim, que esse padre, uma vez conversando com ele, eu falei para ele: o que o senhor lembra, né, do seu início de ministério, assim, que o senhor se emociona assim até hoje? Ele falou: eu me lembro de um homem que eu atendi a confissão, fazia 60 anos que ele não se confessava. Ele falou assim: mas eu nunca vi uma alma tão honesta, assim, que se rasgou, se colocou diante da misericórdia de Deus. E falou: e esse homem chorava como uma criança. E esse padre me disse assim: e é bonito de ver a salvação, a graça de Deus entrando naquela alma que era escrava do demônio. Né? Então, quer dizer, as missões elas tinham essa função mesmo, da conversão, da regularização das coisas. Era muito comum nas missões, uma das pregações que os padres faziam era sobre a reconciliação. E era interessante que às vezes depois, isso também um outro padre me contou, ele dizia assim: depois dessa pregação era muito comum você ver gente brigada, intrigada na mesma cidade, principalmente em cidade pequena, às vezes pai e filho, às vezes gente da mesma família, que acabava a pregação, na hora que o padre ia descer do púlpito, você já via assim, às vezes um filho, um pai atravessando a igreja de um lado para o outro, para ir abraçar e pedir perdão para o pai, para o filho. Então, essa pregação do perdão, tinha muita gente que tinha dívida e tinha sua dívida perdoada. Então, era uma coisa concreta mesmo, de levar as pessoas a uma conversão. Agora, depois, o que virou, né, as missões? As missões, elas são um momento de fortalecer a comunidade. Então, quer dizer, mudou totalmente desse enfoque da salvação da alma para uma visão comunitária.
Os próprios redentoristas, né, que eu fiz parte, qual que era o lema das missões? Não era mais salva a tua alma. O que se escreve no Cruzeiro hoje em dia? Unidos em Cristo. Né? Unidos em Cristo. Né? E não mais salva a tua alma. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei, quando era seminarista, eu falei, mas por que a gente não coloca salva a tua alma? A salvação não é importante? Ele falou, não, ela é. Mas a salvação é sempre dentro da comunidade, dos irmãos. Então, unidos em Cristo, nós nos salvaremos. Tal. Só que aí você, por um lado, destaca o aspecto comunitário, mas dilui as obrigações pessoais de lutar pela salvação da própria alma. Esse é o problema. Porque aí vira uma coisa comunitária, é tudo comunitário, é aquela visão diluída da coisa, da verdade. Né? Então, quer dizer, você vai fazer uma missão para fortalecer a comunidade. Com qual objetivo? Para chegar aonde? Né? Você está saindo da onde para chegar aonde? Né? Então, quer dizer, só fortalecer a comunidade pela comunidade não tem sentido. Né? Qual que é o objetivo disso? Mas é isso que acabou virando. Né? Uma vez eu participei das missões, né? Com os padres, a gente ia às vezes. Né? Como a gente estava numa congregação missionária, a gente ia para aprender. E uma vez me mandaram só... Geralmente a gente ia em 2, 3 para a mesma comunidade. E me mandaram para a comunidade rural sozinho. Aí eu não tinha companheiro para ir comigo. Eu falei, e o que eu vou fazer lá? Falou, não, você vai rezar com o povo à noite, vai fazer lá a celebração da palavra, vai rezar com o povo à noite. Eu falei, tá, e durante o dia eu faço o quê? Durante o dia você visita as casas, vai conversar com as famílias, vai ouvir um pouco da história deles. Né? Eu falei, tá, mas... e aí eu vou para falar de regularizar casamento, não. What for, né? Para quê? Aí eles falavam assim, não é para ficar pregando, falando as coisas, é para você ser presença. Falava-se muito nisso. Não, você vai ser presença com essas pessoas. Essas pessoas vivem numa situação de pobreza, trabalham em zona rural, têm uma vida muito difícil. Você vai lá para ouvir essas pessoas, para partilhar da vida deles e tal. Aí eu ficava pensando, eu falei assim, mas assim, para jogar conversa fora, você senta num bar, abre uma cerveja e joga a conversa fora, né? Eu ficava pensando, então, eu não via uma função nisso, eu não conseguia concordar com essa visão, porque justamente qual é a visão que a igreja sempre teve de missão? Missão é igual conversão, é para isso. Né, que servem as missões. Né? Conversão de vida. É uma oportunidade do encontro com a graça de Deus. Então, era essa a coisa. Agora, o problema é que hoje em dia já não é a visão que se tem. E por isso, a gente vê as missões hoje em dia em queda livre. Você quase não ouve falar de santas missões e quando tem, elas já não atraem as pessoas. Porque as pessoas não estão interessadas em ter gente para partilhar a sua própria vida. As pessoas estão interessadas em ouvir falar de Deus. O avanço do protestantismo no Brasil, ele tem um motivo só. O motivo qual é? Quando a Igreja Católica parou de falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, da salvação, das coisas do céu, as pessoas começaram a procurar algo que fosse pelo menos semelhante. E às vezes, na sua falta de conhecimento, mas tendo sede de Deus, acabaram caindo no protestantismo. Quanta gente mais simples fez isso. Então, foi assim que o protestantismo cresceu. Né? Eu participei muito tempo de uma paróquia aqui. Eu me lembro que na época que eu participava, tinha uma geração de crianças, né, de adolescentes. Hoje em dia, a grande maioria deles são protestantes. Né? E era uma paróquia que tinha justamente essa visão do ser presença, de estar lá. Não vamos ensinar nada, né? Vamos acolher e não sei o que. Beleza. A comunidade ela acolheu, ela ouviu. E o que aconteceu com esse pessoal? Hoje todo mundo está no protestantismo. Não abandonaram a fé. São pessoas que têm fé, mas não têm fé católica. Então, quer dizer, a comunidade, a paróquia, falhou, né, em não fazer aquilo que deveria fazer. Nossa, mestre, a gente vai ficar pensando nisso. Olha, eu fiquei feliz
que tem tanta gente assistindo a gente, porque essas coisas precisavam ser faladas. E aqui para dar uma ponta de esperança, né? O padre Desurmont, ele fala tudo nessa linha que o senhor está falando. Ele fala muito do princípio da gradualidade. Ele diz que para você apresentar a verdade para uma pessoa que está no erro, né? Ele tem um capítulo que ele fala sobre hereges e cismáticos. Ele fala, primeira coisa, pressupõe a boa fé naquele que está no erro. Pressupõe a boa fé e comece apresentando e propondo antes a verdade do que atacando o erro de frente. E aos poucos você vai vendo o movimento dessa pessoa em direção à verdade, aí você vai tomando as próximas providências. E com isso a graça de Deus vai aos poucos atuando. E aí ele disse, e isso sem esquecer de fazer muitas preces antes e durante o processo. E aí ele diz também, existem também os casos de má fé. E nos casos de má fé, ele diz, é necessário uma refutação, claro, né, porque a pessoa ela está difundindo o erro, mas mesmo no processo da refutação, você tenha antes em vista o coração e a consciência da pessoa, antes o coração e a consciência do que o seu espírito. Porque se você atacar a pessoa diretamente na sua inteligência, ela poderá se fechar definitivamente para a verdade. Mas se você falar de maneira a atingir a sua consciência e o seu coração, você poderá inesperadamente conquistar um novo discípulo para Cristo. Então, mesmo nesses casos, né, mesmo no caso do sujeito que está de má fé. Então eu olhei esse capítulo e pensei assim, olha, quanto tino pastoral que falta hoje em dia, não é? Quanto tino pastoral que falta. E também, eu fiquei muito feliz que a gente terminou falando sobre as missões, né, porque ninguém sabia sobre isso. Eu também nunca soube a respeito disso. Eu fiquei muito impressionado com o capítulo, né, os capítulos que ele dedica à organização das missões. Né? Vamos ver se a gente consegue, aos poucos, difundir novamente o amor por essa prática, né? Para que, porque se a gente for parar para pensar, o que o senhor disse, o problema é que não foi que a missão foi abolida, foi que ela passou a ser mal interpretada, não é? Ela passou a ser mal interpretada e ela está sendo mal aplicada. Se a gente conseguir fazer as pessoas perceberem que esse desvio ele deu num lugar errado, né, deu num beco sem saída, quem sabe a gente não pode fazer com que a antiga prática aos poucos vá se renovando, não é? Que é o que Santo Agostinho fala, né? Não adianta correr numa pista, você tem que correr na pista certa, né? Então, às vezes tem práticas, né, que elas estão sendo feitas, mas se elas não são feitas a partir do pressuposto correto, que é a fé católica, que é a tradição da igreja, né, é isso que vai me dar critério de leitura, de compreensão da realidade, né? Então, é isso que precisa ser reposto, né, no lugar, né? Verdade, é verdade. E então, ô mestre, eu vou fazer o seguinte, vamos concluir por aqui nosso encontro, porque as coisas que foram ditas agora no final, elas são daquelas coisas que elas precisam ficar na cabeça das pessoas e as pessoas ir remoendo. Eu senti isso agora. Tá, o sentimento não é muito critério, né? Mas eu tive esse impacto agora, né? Isso aí é uma coisa que precisa as pessoas pararem e pensarem, né? Então não vamos introduzir um outro tópico, um outro assunto que poderia ser muito desdobrado agora. Vamos deixar as pessoas pensando um pouco nisso, né? Muito bem. É isso. E depois você coloca o link aí, faça propaganda para nós aí do livro do Desurmont, né, para que a gente possa também não só adquirir, mas também fazer propaganda dele, porque é um tesouro isso aí. Isso aí precisa estar na mão das pessoas. Esse livro precisa mesmo. Esse livro eu vou fazer questão de divulgá-lo muito. E eu tenho certeza que ele vai produzir muito fruto por aí, porque há seminaristas, há padres que querem fazer a coisa certa e você percebe que eles não sabem onde se agarrar, né?
É isso, é pegar os bons livros, os bons padres aí, os bons autores, né, e difundir isso aí, né? São Francisco de Sales, ele falava que dentre os apostolados da igreja, um dos mais úteis é o da boa imprensa, né? Tanto é que ele é o patrono dos jornalistas, né, São Francisco de Sales. Ele defendia isso com unhas e dentes aí, né? Então, Ah, é verdade. Bem observado. Que é um autor muito citado aí pelo padre Desurmont, né? No fim de quase todo capítulo tem lá uma citação de São Francisco de Sales, né? Que é grande autor. Então é isso, mestre. Olha, eu agradeço demais pela aula que o senhor deu. Vou deixar ela gravada aqui, logicamente, né? Porque eu acho que todo mundo tem que assistir, né? Depois eu repasso também para pessoas que não puderam ver ao vivo. E o senhor vai receber um volume aí do Padre Desurmont, vou mandar aí também para o senhor. E quando sair o segundo, né? Aí também eu mando. aí, Tá certo? aí a gente faz propaganda aqui. Pois é, aí talvez depois da gente ter digerido o livro, aí a gente marca uma outra live, né, para aprofundar alguns pontos, né, porque o negócio aí vai ser fazer barulho, né? Isso. Muito bem. Então, muito obrigado, viu, É mestre? isso. Grande abraço aí a todos que nos acompanharam. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.